Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho do relatório gerencial do Tordesilhas, aquele fundo bem arriscado que investe bastante em multipropriedade, que é considerado o pimentinha da carteira de muitos por aí. Antes disso, gostaria de lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, você é livre para correr riscos na bolsa de valores, ter lucro ou prejuízo é de pura e exclusiva responsabilidade sua. Dito isso, vamos ao relatório gerencial, mas antes de ir para o relatório gerencial também, vamos dar uma olhadinha no status invest. Aqui a gente vê que no último fechamento a cota fechou a 9,28. Estou gravando esse vídeo num domingo. A cota patrimonial está a R$ 13,31, que isso garante um PVP de 0,70. O último rendimento foi de 12 centavos. A gente vê que o fundo teve vários meses que ele já vem numa sequência de meses que ele está pagando menos de 9 centavos, o que deixou bastante gente preocupada. E agora vamos ver quais fundos tem o Tordesilhas no portfólio, que é uma coisa que eu sempre gosto de ver. Aqui a gente pode ver que o RDM é o maior, o RDM é dono de 20% do TORD11. Depois dele são só outros fundos pequenos que a gente não ouve falar muito. Particularmente eu não conheço muito dos outros fundos. Conheço um pouco do Mori 11, Kiri, mas MFAI um pouquinho, mas enfim. Vamos lá para o relatório gerencial. A gente vê que a posição dos outros fundos são bem pequenas. A única grande mesmo é o IRDM 11. E vamos ver um pouquinho o porquê disso. Uma coisa que a gente vê é que o fundo tem 100 mil cotistas já, né? No relatório do mês de abril, ele distribuiu 12 centavos, o que isso dá um rendimento, um dividend yield de 1,33 na cota a mercado, que tinha fechado a R$ 9,00 e a gente já viu que está um pouquinho maior. O fundo, no mês, ele vendeu 2.860.000 cotas do Serra Verde, ele vendeu para o IRDM 11, a um preço médio de 8,18. Ele também vendeu o CRI Itaperopuã, comprou o CRI GPK subordinada, vendeu o CRI Brasil Parques e amortizou e encerrou o FII Ankara Distressed e fez novos aportes nas equities. O fundo Ankara Distressed teve a operação encerrada e ele tinha 10 apartamentos na carteira, 9 deles foram vendidos a um preço médio de R$ 147 mil, a um pagamento do prazo de 6 meses, ou seja, a gente ainda não recebeu. Vai ter 1.300.000, já fiz as contas para a gente receber nos próximos 6 meses, vindo desse fundo. Uma coisa que a RCap não mostra é se essa venda teve lucro ou prejuízo. Mas aqui a gente vai mostrar a verdade para vocês. Se a gente olhar o relatório gerencial do mês de fevereiro, a gente vê que a posição do Ankara Distressed era de R$ 1.750.000 que eles investiram. E na marcação ao mercado isso estava sendo cotado a menos de R$ 1 milhão, a R$ 960 mil. Ou seja, quando a gente multiplica aqui, eu já fiz as contas, 9 vezes 147 mil dá R$ 1.323.000. E ele investiu R$ 1.750.000. Dá um prejuízo até agora de 427 mil, mas considerando que ele tem mais um apartamento no portfólio. Então, a gente tem um prejuízo de R$ 280 mil que a gestora não faz questão de esconder, dizendo apenas que vendeu e that's it. E é apenas isso. Ok. O fundo vendeu 23 milhões de reais em cotas do Serra Verde. Ele não fala para quem, mas a gente já sabe que ele vendeu para o IRDM. O IRDM mostra isso no relatório gerencial dele. E o lucro líquido, desconsiderando os impostos, tudo que o fundo tinha que pagar, o lucro líquido foi de 14 milhões de reais, o que dá uma reservinha de 40 centavos por cota que o fundo tem para pagar para a gente. Depois, eles falam que a performance das equities foram positivas, mas a única positiva de verdade foi o Resort do Lago, que vendeu 50 unidades no mês de março. Todas as outras unidades teve o vendimento de cotas deslizando, andando de lado. A única coisa que ele comenta relevante é que nas outras unidades teve redução da inadimplência, o que de certa forma não é um fator positivo. Aqui, no mês de abril,
o fundo teve o resultado de 12 milhões de lucro, o resultado total 12 milhões 270 mil reais, desconsiderando as despesas, teve o resultado de 8 milhões 328 mil, e desse valor ele distribuiu 4 milhões 250 mil e guardou 4 milhões e 73 mil reais, o que possibilitou para a gente um rendimento de 12 centavos por cota. Aqui a gente pode ver que nos últimos 12 meses, apenas em setembro, o fundo teve um pagamento bem relevante. Desde então ele vem pagando 9 centavos ou menos, apenas agora em abril que ele veio pagar 12 centavos novamente. Aqui a alocação do fundo, hoje o Tordesilhas tem apenas menos de 22% está investido em CRIs, 44% está investido em FIIs, 33% em equities e quase 1% em caixa. O Tordesilhas é um fundo de desenvolvimento, então ele empresta muito dinheiro para construir e as suas operações demoram a dar retorno, mas dá um retorno um pouco maior. Esse é o grande risco do Tordesilhas. Tanto é que a gente pode ver que 53% do fundo, 57,3% performa, enquanto 42,7% não performa. Ou seja, muita coisa do Tordesilhas não está gerando dinheiro ainda porque está na fase de desenvolvimento. A gente pode ver que a maior parte da concentração é no estado de Goiás, principalmente na região de Caldas Novas, a gente vai ver. Uma coisa que o fundo deixou de mostrar de lado aqui é o apartamento em Manaus. Ele mostra Amazonas, mas ele tem um apartamento em Manaus agora. Aqui a gente pode ver que o fundo, 91% dos CRIs do fundo são subordinados, o que aumenta ainda mais o risco do fundo, porque o subordinado é a última classe de CRIs a receber o pagamento. 93% da carteira está atrelada ao IPCA, enquanto quase 7% está atrelado ao IGPM. O ticket do IPCA é IPCA mais 12% ao ano, e o IGPM é IGPM mais 16,35% ao ano. Aqui vamos falar, ele mostra um pouquinho o detalhamento dos CRIs. A gente pode ver que tem 3 CRIs que estão com a bolinha vermelha no mapa de risco e um com a bolinha vermelha, que é o mais arriscado. Mas o que chama mais atenção aqui nesse momento é o CRI GPK, Gramado Parques, um CRI subordinado. Patrimônio, ele representa 7,64% do patrimônio líquido do fundo. Esse 7,64% está dentro dos 21% e ele já está começando a dar alguns sinais preocupantes para a gente. A gente vê que de tudo que o fundo deve, era esperado ele ter pago 150% e ele pagou até agora apenas 62%. O que é quase 1/3 do que ele deveria pagar, é o que ele já pagou. Mas, pelo menos no mês de abril, o pagamento dele foi 3 vezes superior ao esperado, pela razão PMT, que a gente pode ver aqui. Ele pagou 399% e era esperado ele pagar 150% naquele mês. E quando a gente olha o CRIEDA, que é o que está com a bolinha vermelha, o patrimônio, o percentual é de 0,88, pelo menos é pequeno, está em risco, e provavelmente esse CRI vai dar default em breve, e terá que ser executadas as garantias. Até quando eu passar pela parte dos CRIs, a gente vai dar uma olhada se eles falam as garantias. E aqui é a carteira dos FIIs que ele tem. Ele tem o DVFF, ele investiu 5 milhões de reais na época, e hoje esses 5 milhões valem 3,60, diz respeito ao nosso dinheiro do cotista, né? Ele tem esse IC Loteamentos, que também nunca pagou rendimentos, ele tem 20 milhões investido nisso. Tem o Lote Metro Quadrado, que ele tem 52 milhões, também nunca pagou rendimentos, é um FII de loteamento. Ele tem o Serra Verde. O Serra Verde, ele comprou bem baratinho e ele vendeu por 8,18 para o IRDM. O Serra Verde ele comprou, se não me engano, ele por 1,80, 1,89, foi algo assim na época, ele vendeu por 8,18. Ele tem um lucro bem bacana. E o XBXO, que é o fundo do Shopping Feira da Madrugada, que ele investiu 20 milhões, ainda não teve pagamento de rendimento. O shopping já está em operação, tem muita polêmica rolando aí. Eu acredito que o shopping vai pagar rendimento, mas o shopping tem que maturar, e para shopping maturar demora alguns anos. Então, eu acredito que vai dar tudo certo no fundo, mas tem que esperar um pouquinho. Não é da noite para o dia esse tipo de investimento.
E o mercado, mas o detalhe é que o mercado não gosta de esperar, então é isso aí. As equities, eles têm o Cabana Residence, o Macaíra Beach Resort, o Motel by Hilton, que é um hotel, o Ondas Praia Resort, o Resort do Lago, e agora eles contam até com um apartamento aqui, que eu já mostrei que deu prejuízo pra gente, e eles não mostram, um apartamento lá em Manaus, no Amazonas, vale 150 mil reais. Não mostra também se está alugado ou não, provavelmente não está alugado e está gerando prejuízo pra gente. Aqui é o portfólio dos CRIs, eu vou passar um pouquinho mais rápido por isso. O único que a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais de detalhe é o EDA, que é o setor de multipropriedades, também lá de Caldas Novas. O comentário que ele traz aqui é que as vendas líquidas foram positivas, no entanto, o desafio da operação é a composição do atual estoque, que contempla unidades de mais semanas, dificultando a evolução de vendas líquidas. O foco atual é no reforço da equipe de cobrança para buscar renegociação com os clientes e reduzir o número de contratos ativos por cancelamentos. Ou seja, eles estão tentando não deixar cancelar os contratos por falta de pagamento. As garantias que esse CRI tem é a cessão fiduciária dos recebíveis atuais e das vendas futuras, fiança dos sócios, pessoas físicas em empreendimento, alienação fiduciária das cotas do contratante, alienação fiduciária do empreendimento e fundo de reserva no valor dos próximos pagamentos. Fundo de reserva no valor dos 2 próximos pagamentos dos CRIs. Então ele tem 2 meses guardados de pagamento ainda para fazer para a gente. Passando essa questão, ele pode alienar e ter todo o empreendimento no portfólio também no futuro. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui e vamos falar brevemente das equities, né, que representam um grande percentual do portfólio e também está difícil e não teve rendimento nenhum das equities esse ano. A gente pode ver que o Kawana Residence, que fica lá em Caldas Novas, teve apenas 4 vendas no mês de março, que representa, a gente pode ver que nos últimos 3 meses, de certa forma está estacionada as vendas em 72% do total do ativo, né? 72% das unidades foram vendidas e ele conta com uma inadimplência baixa, pelo menos isso. Depois o Macaíra Residence, as vendas estão andando de lado desde novembro, teve uma devolução de quase 1% ao longo do tempo, de novembro para dezembro, e desde então está praticamente estacionado, andando de lado. No mês de março teve apenas 2 vendas, então assim, é preocupante. A gente pode ver que a equipe está trabalhando até para dar desconto no hotel, que é o que eles trazem aqui. Foi realizado no mês de março, foi realizada uma campanha da Semana do Consumidor com incentivo nas reservas para o hotel. Essa ação deve gerar resultados positivos nos próximos meses. Então vamos torcer para que realmente gere. Eles estão começando a dar desconto para ter mais gente visitando o hotel e enfim, ter mais unidades vendidas. Depois tem o Motel by Hilton, que é um hotel lá na cidade de São Paulo que eles estão construindo. Aqui eles trazem que por burocracia já teve um atraso no alvará, na aprovação do alvará de edificação nova, e isso já está postergando o início das vendas, que passou para o início do terceiro trimestre de 2022. Então, esse atraso significa atraso nas vendas, que é atraso no recebimento de dinheiro, que é atraso na distribuição de rendimentos para a gente, e que isso tudo é custo. Tudo que atrasa nas obras, em desenvolvimento, gera custo para a gente que é investidor, porque a gente está deixando de receber. Depois é a única equity de sucesso que eles têm, que fica lá em Porto Seguro, na Bahia, que é o Ondas Praia Resort, que também, de certa forma, está andando de lado. No mês de março teve a devolução de 38 unidades, mas eles trazem que a inadimplência acumulada foi a menor, que ficou em 2,4%. Pelo menos o ativo está quase todo vendido, já está funcionando, então
Vender esse restante pode ser um pouco difícil, mas a questão do risco de desenvolvimento, o empreendimento está construído, está funcionando, esses riscos já passaram. De certa forma, o hotel, o Motel Hilton, tem todo esse risco, porque o ativo ainda nem começou a ser desenvolvido e ele já teve um atraso. Então, isso aumenta o risco para o fundo, né? O Ondas Praia, a gente pode ver que o risco dele é bem menor porque ele já está lá na frente. Depois ele traz o Resort do Lago, que é a única equity que teve resultado boa no mês, porque vendeu 50 unidades no mês de março. E com isso, atingiu, na segunda fase de vendas, atingiu 67% do esperado. Então é isso, galera. Queria trazer um pouquinho essas informações do Tordesilhas. Ele está com uma reservinha de lucro que ele fez. Ele provavelmente vai continuar pagando bem por alguns meses, principalmente no mês que vem, que é o fechamento do semestre, quando geralmente os fundos pagam um pouquinho mais. O Tordesilhas é muito arriscado, é considerado a pimentinha da carteira. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, particularmente quando eu vejo um fundo que tem quase metade do patrimônio que não está gerando dinheiro. É um fundo que ele é barato a cota, mas a gente tem que ter noção que dos 9,28 que está lá, 4,50 não gera rendimento nenhum para a gente. Então esse é o risco que a gente está pagando. Tem que estar bem consciente quando você compra esse fundo. Esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda, mas você tem que estar bem atento a isso. Metade daquilo que você está comprando não está gerando retorno. Então você pensa se você está confortável com isso ou não. É um fundo que particularmente eu sou cotista, mas eu tenho só uma quantidade pequenininha na minha carteira. É isso, se você gostou do vídeo, curta e se inscreva e compartilhe com seus amigos. Até mais, tchau, tchau.